Olá, gente. Nós vamos falar sobre estrutura populacional. Então, a gente está vendo aqui um crescimento da população, né? Está mostrando aqui um gráfico. Qual a projeção da população, né? E a gente vê que assim, ele tem uma estimativa que até 2050 a população mundial chega em torno de 9 bilhões de habitantes, né? A gente vê que as regiões desenvolvidas dos países, regiões em desenvolvimento, né, como a África, a Ásia, menos o Japão ali, né, que vai ficar em torno ali de uns 7 bilhões e meio ali, falando ali, claro, todas as outras regiões, América Latina, Micronésia, aí por diante, né? E depois mostra as regiões desenvolvidas, que vai ficar em torno de 1,5 bilhão de habitantes, né? Isso pela ONU, né? Qual que é a consequência, né, do rápido crescimento? É a questão da organização das habitações, o emprego e a renda. A gente sabe que com o crescimento rápido, e a gente percebe pelo gráfico ali que a população dos países em desenvolvimento, né, vão acabar, por exemplo, essas regiões, geralmente a questão da organização das cidades, habitação, ela não segue o crescimento da população, uma questão meio de desordenado, né, na maioria das vezes. A renda, a questão da renda também, né, ela numa renda base, né, um alimento, área cultivável, questão de lixo, né, a gente vê que o lixo, por exemplo, a questão de descarte do lixo, a questão dos lixões, a questão de uma organização em relação a isso, né? E também a questão dos recursos naturais, né? Questão de organização disso. Taxa de natalidade, né? Taxa de natalidade é o que vem a ser o número de crianças nascidas vivas para cada 1.000 habitantes. Então, para cada 1.000 habitantes tem um nascimento, cada 1.000 habitantes, 10 nascimentos. É essa a ideia da taxa de natalidade. Sempre a taxa de natalidade é por 1.000. Taxa de mortalidade. O número de óbitos em um ano por cada 1.000 habitantes. Então, cada 1.000 habitantes, eles calculam a taxa de mortalidade. Crescimento vegetativo é a diferença entre a natalidade e a mortalidade, ou seja, a porcentagem que a população cresceu. Vocês já vão entender isso, né? Por que cresce tanto a população, né? Vamos lá, vamos ver aqui 4 fases. Crescimento demográfico. A primeira fase é o seguinte: alta taxa de natalidade mais a alta taxa de mortalidade com o resultado de um pequeno crescimento vegetativo. Tá ok? Segunda fase: queda da taxa de mortalidade. Tá morrendo menos gente. Alta taxa de natalidade, nascendo mais gente. Tá morrendo menos, nascendo mais. Resultado: uma explosão demográfica. Tá aumentando a população. Terceira fase: queda da taxa de natalidade, que está nascendo menos gente. Taxa de mortalidade continua baixa. Resultado: um baixo crescimento vegetativo. Tranquilo? E por último, as taxas de natalidade e mortalidade se igualam em níveis baixíssimos, reduzindo o crescimento natural. Alguns países envolvidos já vivem isso, principalmente na Europa. Os países como Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, aí por diante. Antigamente era assim: marido e mulher, e olha quantos filhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E a gente sabe que famílias têm até mais, né? Mas antigamente era muito comum isso, né? Agora veja só, hoje já não é tão comum você ver famílias grandes, né? Daí ele coloca aqui as causas da queda da natalidade: urbanização,
né? O custo de vida, né? Aumenta o custo de criação de um filho. Hoje o custo de um filho é altíssimo, né? É só perguntar para o seu pai: pai, é caro um filho? Eu sou caro para você? Né? O meu custo, né? Vamos dizer assim, em relação ao custo, é caro, pai? Ele vai falar para você: um filho hoje custa tantos reais por mês. Emancipação feminina, tecnologia contraceptiva, né? Questão de prevenção para gravidez, né? A política de planejamento familiar. Então, assim, quando ele fala, por exemplo, emancipação feminina, que hoje as mulheres elas estão no mercado de trabalho e hoje, por exemplo, a gente se programa para ter um filho. Hoje um filho, eu vou primeiro terminar minha faculdade, né, vou me preparar, vamos ter o quarto nosso filho, preparar tudo para ter um filho. Então, quer dizer, principalmente, antigamente a mulher ela não estava tanto no mercado de trabalho. Hoje, por uma questão de necessidade, e também é uma questão de ambição também, que elas têm todo esse direito, de terem uma sua carreira profissional, né? E as teorias populacionais. Nós temos a teoria de Talmusiana, né? Também chamado pessimista. Nós temos a teoria neomaltziana, reformulação no caso da anterior. E a teoria reformista, chamada otimista. A teoria malthusiana, ela é formulada em 1798 por Malthus, tendo por base duas condições iniciais. Segundo Malthus, seria necessário a existência de catástrofes, tendo por objetivo o controle populacional. Considerava o crescimento populacional crescia em progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, enquanto o número de alimentos crescia em progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá bom? Já críticas à teoria malthusiana. A pobreza nem sempre ocorre em função da escassez de alimentos, mas simplesmente da distribuição deles. O número de pessoas em nada está relacionado à escassez de alimentos no mundo atual. A mortandade generalizada não corresponde necessariamente à melhoria na distribuição de alimentos. E a teoria neomalthusiana aponta para a necessidade de redução da população jovem, tendo em vista a sobra de recursos destinados à educação, saúde e etc. Pregava um extenso programa de redução populacional, semelhante ao aplicado na China. Teoria reformista ou otimista. Percepção de que a causa da pobreza não ocorre em função do número de pessoas, mas em função da distribuição de renda. Prega a melhor distribuição dos alimentos, principalmente considerando o nível tecnológico no mundo atual. Pirâmide etária. Nós vamos agora aprender como fazer uma pirâmide ou como interpretá-la. Você percebe que tem ali a pirâmide, tem um formato em pizza e tem a outra pirâmide que é uma base um pouco diferente. Essa pirâmide que você está vendo à sua esquerda é uma pirâmide que é de característica no país subdesenvolvido. Tá? E essa pirâmide à sua direita, abaixo ali, é uma pirâmide que tem como característica um país em desenvolvimento. Tá? Ou melhor, desenvolvido também. Tá? Não só emergente, mas desenvolvido principalmente. Né? Veja só, a estrutura etária corresponde à distribuição da população por sexo e grupos de idades. Para caracterizar a estrutura etária, é habitual considerar 3 grandes grupos etários: jovens, né, de 0 a 14 anos, adultos de 15 a 64 anos e idosos de 65 e mais. Então, são 3 grupos que você encontra numa pirâmide. Estrutura etária é a representação gráfica que relaciona a população por sexo e idade. É constituída por: a base representa a população jovem,
A parte intermediária, no meio da pirâmide, representa a população adulta. E o topo representa a população idosa. O formato das pirâmides traduz a evolução demográfica em um determinado lugar, região ou país. Como eu falei ali anteriormente, o formato da pirâmide, né? E aqui, por exemplo, como construir uma pirâmide, né, por idades. Nós temos aqui uma classificação, por exemplo, de 0 a 80 anos ou mais. E a porcentagem masculina e a porcentagem feminina. Tá? Então, por exemplo, aqui nós vemos a base com a população jovem em verde e em amarelo é a população adulta e em vermelho a população idosa. E nós temos como regra o seguinte: à esquerda ficam os homens e à direita as mulheres. Então, gente, por isso é hoje. Né? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana, né? E conversamos aí na sequência, tá? Assista os próximos vídeos. Abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.